Olhando para todos vocês, eles imaginam que estejam pensando: veganismo? Sério? Boa noite, meu nome é Madalena Klein e eu vou falar exatamente sobre isso. Eu sou vegetariana, mas eu pretendo me tornar vegana o quanto antes. E eu estou aqui sim para conscientizar e converter o máximo de pessoas possíveis. A diminuição desses produtos não veganos, do consumo desses produtos não veganos, ela é melhor em muitas questões. Então vamos começar com um fato curioso. Para quem gosta de malhar, fazer dietas, preocupar com a alimentação e a saúde, a proteína é uma parte importante desses e outros processos. Só que o que eu acho que vocês não sabem é que a proteína vegetal ela é muito mais saudável para o nosso corpo do que a proteína animal. Estudos da Universidade de Harvard mostram que a taxa de mortalidade entre os que optam pela proteína animal é de 2% a mais em qualquer causa e 8% a mais em causas de doenças cardiovasculares. Aos que optam pela proteína vegetal, essas chances diminuem em 10% em qualquer causa e 12% em causas de doenças cardiovasculares. Mas por que disso? Porque as proteínas vegetais, elas são mais ricas em fibras e têm mais nutrientes e menos calorias. Nós temos também aquela carne gordurosa de que vocês gostam tanto e que, por um acaso, pode entupir as artérias. Um relatório da OMS diz que há 50 mil casos anuais de câncer com o consumo de carne vermelha processada, como o bacon e a salsicha. Já nas proteínas vegetais, elas têm menos gordura saturada e menos colesterol. Mas nem tudo são flores, né? Temos a vitamina B12, que ajuda na formação de células sanguíneas e neurônios. E ela está presente nas carnes e nos derivados de animais. Então, ou a gente consome uma parte desses alimentos, ou a gente consome as cápsulas que contêm essas vitaminas. Mas parando de falar um pouco sobre a nossa saúde individual, eu vou partir para algo de saúde pública, o nosso planeta. Eu acho que todos vocês sabem que por muitos anos, esse é o único planeta que nós temos e estamos, certo? Sendo assim, como dependentes e habitantes do planeta, é nosso dever cuidar dele. Porém, esse consumo não vegano, ele acaba atrapalhando em muitas partes. Começando pelo desmatamento. Cerca de 75% das áreas agricultáveis vai destinado para pecuária e para plantação de ração para esses gados. As fazendas de gado, elas são uma maior parte responsáveis pelo desmatamento de florestas, extinção de plantas nativas e liberação de gases de estufa. Um relatório da FAO diz que a quantidade de água utilizada para produzir 1 libra, que equivale a 0,454 kg de proteína animal, poderia produzir 16 libras da proteína vegetal. E a água também é utilizada em irrigação dos grãos para a alimentação dos animais, a dessedentação dos animais, que seria a água que eles bebem, a limpeza dos locais e a retirada de dejetos. Também temos o gás metano liberado pelo sistema digestivo do boi, que pode tanto prejudicar o meio ambiente quanto a nós seres humanos, causando paradas cardíacas e danos severos no nosso sistema nervoso central. É estimado o valor de 500 milhões de toneladas de gás metano liberado anualmente. E é importante dizer que de todo o gás metano liberado no Brasil, 90% vem desses gases. Por fim, nós temos o combustível e energias gastos entre o transporte dos animais, o transporte da carne, a produção de rações e o processamento da carne que nós consumimos. E nisso a gente entra em um ciclo. Quanto mais consumo de carne, maior vai ser o rebanho criado, tendo que desmatar mais áreas e liberando mais gases de estufa. Outro grande problema desse consumo não vegano é a crueldade que eles fazem com os animais. Vocês por acaso já viram como eles são tratados em frigoríficos, pescas e como eles são testados os produtos, como são testados os produtos neles? Há um tempo atrás, saiu um documentário chamado Salve o Ralph, onde conta sobre um coelho que era usado nesses testes em animais. E ele começou a ser muita febre, mas depois de um tempo passou e ninguém mais falou sobre. Quando eu comento em testes em animais, muitas pessoas pensam nisso. Só que a realidade é muito mais bizarra. Eu vou mostrar algumas imagens um pouco fortes para vocês. Essa é a verdade por trás dos produtos não cruelty-free que vocês consomem. E no caso, para quem não sabe, cruelty-free é um selo que colocam em produtos que não são testados em animais. Então eles matam e torturam muitos e muitos e muitos animais, como coelhos, gatos, cachorros, ratos e macacos.
E nos frigoríficos, essa realidade não é diferente. Eles mantêm os animais em locais minúsculos, eles cortam os bicos das aves e torturam os animais desde o nascimento deles até eles morrerem ou por não aguentarem mais ou para o nosso consumo. Uma matéria da Repórter Brasil mostra a empresa JBS, dona da Friboi e da Swift, onde no seu site diz que atuam sem injúria, dor e sofrimento dos animais. Porém, o que a matéria mostra não é isso. Animais levando socos e choques e bezerros sendo arrastados e marcados com ferro quente. Essa realidade ela não está inserida somente nessa empresa, e sim em várias, porém não todas. Temos também o caso de peles e couros de animais. Já foram relatadas pessoas que estavam cortando as patas dos animais para que eles não conseguissem fugir e amarrando fortemente eles para que seja mais fácil a retirada dessa pele. Isso é um absurdo. Mas bom, vamos à principal pergunta. O que realmente é o veganismo? Eu já ouvi pessoas me falando que não existem veganos, pois é impossível viver 100% sem coisas que afetam o meio ambiente. E eu não vou falar que não é, porque realmente é. Só que ser vegano não é desistir de tudo que afeta o meio ambiente, e sim o máximo possível. São pessoas que tentam evitar tudo que eu falei para vocês anteriormente. Eles não consomem objetos vindos de animais, carnes, nem roupas, e não frequentam locais e estabelecimentos que fazem essas coisas e praticam ações social e ambientalmente ruins. Por exemplo, temos aquelas lanchonetes que têm um cardápio com lanches de carne animal e uma opção vegetal, que no caso é vegana. As pessoas que são realmente veganas, elas não costumam consumir desses locais. Por quê? Pensem comigo. Qual o sentido de você ter o princípio contra esse consumo e dar dinheiro para um local que faz exatamente isso? Nenhum, certo? Então eles pensam nisso e colocam em tudo que podem. Temos também o veganismo, ele não é somente relacionado com os animais e o meio ambiente. Como todos vocês sabem, e alguns fazem vista grossa, temos aquelas empresas, principalmente marcas mais famosas e as fast fashions, que acabam pegando essas indústrias e colocando em países com menos leis trabalhistas ou até mesmo nenhuma. Então, eles colocam os seus trabalhadores em condições precárias, só para ter mais lucro, sem ter que gastar muito com esses trabalhadores. Os veganos, eles não consomem desses locais, preferindo aos pequenos comerciantes e de preferência aos locais, para evitar o uso de plásticos durante as entregas. Eu vou finalizar falando algumas marcas de veganas e cruelty-free para vocês, de produtos, por exemplo, que é a Cell Online, que é uma marca muito conhecida, a Scala, a Boni Natural, Orgânico Natural, NG de France, Biosente e muitas outras. E algumas marcas de alimentos, por exemplo, que é a Dona Benta e a Cisne. Eu agradeço a todos pela atenção e peço que vocês levem uma parte desse TED para a vida de vocês.